O De Olho na Urna é uma série de entrevistas com os candidatos eleitorais de 2018. O programa tem como objetivo ajudar os nossos eleitores a conhecerem melhor os candidatos que nos representarão durante os próximos 4 anos. O entrevistado de hoje é o candidato a deputado estadual, Sargento Leandro. Olá, candidato, seja bem-vindo ao Estúdio TV Búzios. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar e falar um pouco da nossa história e o que a gente pretende fazer na política. Então vamos começar pela sua história. Quem é o Sargento Leandro? O Sargento Leandro é uma pessoa simples, morador de Búzios. Eu moro há 39 anos, desde quando eu nasci eu moro na cidade. Crio os meus filhos em Búzios. Eu tenho um casal de filhos, um menino de 17 anos e tenho uma filha de 4 anos. E foi em Búzios que eu cresci, que eu estudei, que eu fiz muita amizade, né? E foi em Búzios onde eu comecei a praticar esporte, me interessar por esporte, apesar que na época que eu era criança, que eu era garoto, eu tinha um sonho de ser atleta de natação, não tinha piscina em Búzios e eu tinha que ir para Cabo Frio nadar. Nossa. Mas me ajudou bastante, né? Porque eu, com tudo isso que eu aprendi através do esporte, na minha profissão, colaborou muito. Sua trajetória política, o que assim, quando chegou na sua mente que não, eu tenho que vir como candidato, seja no municipal, seja no estadual, como isso aconteceu? Eu era uma pessoa que não queria saber de política. Eu lembro que quando eu servi o quartel em 98, um sargento falou assim: olha, política, religião e futebol não se discute aqui dentro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não gostava de política porque eu não acreditava. Mas eu me via obrigado a participar da política, porque hoje eu tenho um trabalho que eu arrisco minha vida e minha liberdade porque eu acredito no que eu faço. Só que com o tempo eu vi que eu tenho enxugado gelo. Por mais que eu tenha trabalhado, me arriscado, as coisas, para que a gente possa ver um pouquinho de mudança, de luz no fim do túnel, o poder está na mão dos políticos, está na caneta dos políticos. E aconteceu uma coisa com a minha família, né, com o meu filho, e eu como policial, eu pensei, eu não posso ajudar da maneira que eu quero, porque o problema não era só com meu filho, era com os amigos dele. Então eu tinha que de alguma maneira transformar aquela realidade não só do meu filho, como dos amigos dele. Sim. E eu vi que só através da política a gente consegue isso. Então eu me candidatei a vereador em 2016, hoje eu sou segundo suplente, eles teve uma votação expressiva. Eu cheguei com a cara e a coragem, sem experiência nenhuma, sem recurso nenhum, mas conseguimos, na urna, ter uma expressão de votos dentro aqui do município de Armação dos Búzios, e isso me animou para que eu viesse em outra eleição. Só que assim que terminou a eleição, eu voltei para o meu trabalho normal, voltei a trabalhar na polícia. Eu voltei a trabalhar no Rio de Janeiro, eu sou sargento do BOPE, voltei a trabalhar no BOPE, entrar nas comunidades, como eu falei, arriscar minha vida. Sim. E dentro da minha corporação, dentro do meu batalhão, nós montamos uma comissão e através dessa comissão foram 2 anos aí em conversa e nós resolvemos agora em 2016 lançar um projeto que seria lançar um nome para deputado estadual e um deputado federal, sendo que teria que ser eleito pela tropa, pelo batalhão. Então são 5 equipes no BOPE. Nós conversamos, a comissão conversou com as equipes, cada equipe escolheu 3 nomes, então era um total de 15 nomes que o batalhão teria que votar e teria que escolher. Só que nós conversamos com policiais de outras unidades, chamamos também para fazer parte do projeto, alguns vieram, e foi feita essa escolha, foi feita essa eleição. Escolheram um colega que trabalha comigo, que é major, e antes de eu sonhar entrar na polícia, ele já era do BOPE, então uma pessoa muito considerada, muito respeitada, foi o escolhido para ser o candidato a deputado federal, que é o Major Soares. Na escolha do estadual, falaram: o Sargento Leandro Alex é o nosso candidato a deputado estadual. Então eu estou vindo hoje candidato a deputado estadual com esse apoio do batalhão, o BOPE tem me apoiado, a cidade de Armação dos Búzios tem me apoiado, outros municípios. Eu fui atleta de natação
pelo Clube São Cristóvão, em Cabo Frio. Então, alguns professores que me deram aula de natação, alguns amigos, atletas que nadaram comigo. Quando eu comecei a minha trajetória na polícia, eu fui formado no 25º Batalhão. Então, eu tenho muitos amigos que trabalharam comigo no Batalhão de Cabo Frio, que estão me ajudando. Eu tenho caminhado em outros municípios também, Campos dos Goitacazes, Nova Friburgo, e a gente está tendo uma recepção muito boa e um apoio bom. Então, a gente não está trabalhando só na região dos lagos, a gente está trabalhando em todo o estado. Isso é bacana. Eu acredito que as pessoas olham para o Sargento Leandro e devem sempre pensar sobre segurança, né? Sargento Leandro, nos fale aí sobre os seus projetos, o que você tem em mente? Olha, hoje a gente tem vivido um caos, né, no estado do Rio de Janeiro, não só no Rio, no estado, no Brasil, no país, em relação à segurança pública. Então, eu vejo que é importante a gente combater a criminalidade. O meu trabalho, dos meus amigos, né, da polícia no geral, dos agentes de segurança, a repressão ela é importante. Só que hoje eu vejo que o Estado, né, ele tem que trabalhar também na prevenção. E essa prevenção, né, que é um trabalho que eu valorizo e tem que ser feito com mais investimento em educação de qualidade, né? Nós temos que valorizar os profissionais da educação. A gente tem que investir mais em esporte, em cultura, para a gente não perder os nossos jovens para o crime. Hoje, a polícia, né, ela tem feito o trabalho dela, então quando a gente entra nas comunidades e muitas vezes a gente prende prende 2, prende 10, tem 20, 30 querendo entrar no lugar daquele que foi preso, porque o crime recrutou, o tráfico recrutou. E nós temos que ter projetos para impedir que esses jovens, essas crianças, se envolvam com o mundo do crime. Então hoje eu tenho conversado com professores, com profissionais da área de esporte, e nós juntos estamos bolando projetos para que possamos trabalhar com a prevenção e não perder esses jovens para o crime. Isso é importante. No início da nossa entrevista, você falou que teve uma candidatura municipal, né? Mas agora, como candidato a deputado estadual, você tem uma visão geral do nosso estado. Isso. Quais são os maiores problemas, né? Já sabe com relação à segurança que você falou, mas quais são os maiores problemas do nosso estado e como o senhor pensa ajudar a solucioná-los? Hoje, o estado, ele tem passado por vários problemas, né? É na educação, é na saúde, e eu não posso deixar falar na minha área, que é a segurança. Então nós temos que focar muito, como eu falei, nessa questão da educação, nessa questão do esporte, e trazer esses profissionais para que juntos nós possamos sentar e conversar e bolar algum projeto, algum trabalho para prevenir e não deixar esses jovens estar se perdendo. Então, como eu falei, eu tenho visto em algumas cidades do nosso estado, alunos reclamando que estão sem merenda, sem professores. E o que acontece quando esse jovem não está na escola e não está trabalhando? Está na rua aprendendo o que não deve. E é onde o crime, né, as facções criminosas, elas entram e recrutam esses jovens. Ontem eu estava caminhando aqui na cidade e, assim, entre vários relatos de várias mães, eu ouvi uma mãe falar que ela foi pagar a dívida de um filho numa boca de fumo e o tráfico ofereceu a ela que trabalhasse na boca de fumo para pagar a dívida do filho. Essa mãe desesperada não sabia o que falar, o que fazer. E ao lado da casa dela eu vi uma quadra de esportes vazia. E ela falou: meu filho, Leandro, meu filho podia estar aqui praticando esporte, mas eu tenho que estar na rua atrás do meu filho, porque meu filho é um usuário de drogas e não sei mais o que fazer. Então eu acredito muito que, além da educação, o esporte é uma ferramenta que tem que ser usada, né, para combater toda essa violência que a gente tem vivido. O esporte, ele é saúde, o esporte é disciplina. Eu costumo dizer que o jovem que não quer praticar esporte, não quer ser atleta, muitas vezes quer ser ator, quer ser atriz, quer ser músico. Temos que investir na cultura também. Então hoje eu estou me cercando de profissionais qualificados em cada uma dessas áreas que tem me orientado, e juntos nós vamos montar alguns projetos para que
a gente possa prevenir e ajudar essas famílias que estão clamando pela ajuda do Estado. Sargento, bem verdade é que a população ela está cada vez mais decepcionada, né, com a nossa política, desconfiada dos representantes, e quando chega alguém apresentando o candidato já fala, e esse é mais um. Como você pensa em fazer a diferença e reconquistar essa população? Hoje está difícil falar sobre política. Hoje o candidato ele não tem que tentar convencer o eleitor a votar nele. Ele tem que tentar convencer o eleitor a ir na urna, porque ninguém quer ir na urna. Então, hoje eu tenho conversado com várias pessoas e eu tenho passado para eles o seguinte: nós temos que analisar a história dos nossos candidatos. Sim. Se é um bom pai, é um bom filho, Exatamente. Se já teve alguma trajetória na política, se já teve algum cargo político, como foi o mandato dele. Né? E assim, aonde eu trabalho, a gente fala de uma coisa chamada confiança. E quando eu chego na casa do eleitor e vou falar sobre confiança, eu quero a tua confiança, eu digo para ele o seguinte: confiança para mim, a gente tem um significado um pouco assim, um significado especial sobre confiança. Por quê? Quando eu estou trabalhando, que eu estou em serviço com o meu colega, que a gente entra em uma comunidade que está tendo troca de tiro, e muitas vezes eu estou fazendo a minha segurança do meu colega, apontando o meu armamento para um determinado ponto, e o meu colega está atrás fazendo a minha segurança, a segurança da minha retaguarda, eu digo que a nossa confiança ali, ela significa vida ou morte. Verdade. Porque se eu vacilar, eu abaixar meu fuzil, eu vou morrer e meu colega vai morrer, e vice-versa. Então ali, a gente, além de confiança, a gente tem caráter, porque é um respeitando o outro, e eu tenho que confiar nele. Então hoje, uma coisa muito importante, e o eleitor tem que analisar isso: se o seu candidato, ele tem caráter, ele é uma pessoa que você possa confiar. Porque eu vejo hoje muita gente, muito candidato, que tem um passado político, né, cheio de problemas. Eu vejo hoje candidatos presos e não podem vir disputar uma eleição, aí coloca a esposa, coloca o filho. Eu sei que o filho e a esposa não cometeram um crime dele, mas eles não querem sair do poder. A política, eles estão querendo passar essa política de pai para filho. E muito candidato hoje está vindo aqui, não só na minha cidade, mas em outras cidades, despejando caminhões de dinheiro. E esse dinheiro vem do remédio que faltou na hora que você foi para o hospital, vem da merenda do teu filho, que quando seu filho vai para a escola, falta a merenda. Esse dinheiro vem da corrupção. Então eu digo também para o eleitor, vamos ficar atento a isso. Porque quando o político vem te oferecer dinheiro, ele está te tratando como mercadoria. Amanhã ele não vai querer ter compromisso nenhum com você, porque ele vai dizer que te pagou. Então hoje eu estou fazendo uma política diferente e chamo o povo a participar, a opinar, a ir para as redes sociais denunciar. Eu vi aqui um senhor que foi levar sua esposa para o hospital e não foi atendida. Ele foi para o Facebook, fez um vídeo ao vivo, rapidinho resolveram um problema. Por quê? Porque deve ter alguma coisa errada e não querem que o Ministério Público e a Justiça investigue. Então eles foram e atenderam a esposa. Então eu digo para o povo, nós temos que participar da política sim. Se você tem vontade de vir candidato, venha candidato, faça parte de um grupo político para que sua opinião, suas ideias sejam ouvidas. Então é isso que eu tento passar para o eleitor. Conto da minha experiência, da minha vida, porque hoje eu arrisco a minha liberdade e a minha vida em defesa do cidadão de bem. E eu falo um pouco da minha história e digo o seguinte: eu tenho hoje uma vontade grande de trabalhar, de ajudar, e eu provo isso porque é colega meu ferido, já perdi colega em confronto contra marginais. Já vi o tiro bater do meu lado, só por Deus que eu estou aqui, e eu acredito no que eu faço. Então hoje eu quero vir para a política, porque eu acredito que eu posso fazer mais, e tenho vontade para isso. Então está na hora da gente renovar e dar oportunidade para quem nunca teve uma oportunidade de mostrar um trabalho. E eu já mostrei meu trabalho na polícia, no BOP, hoje eu quero mostrar na política. Exatamente. Neste momento eu vou pedir para você fazer quase isso que você fez agora. Olhar diretamente para a câmera e falar diretamente com o seu possível eleitor. Em meio a vários candidatos que nós temos por aí, por que
votar no Sargento Leandro? Hoje eu estou aqui para pedir o seu voto, o seu apoio, a sua confiança. E como eu falei, confiança para mim significa muito. E eu tenho provado no meu dia a dia, com o meu trabalho, não só quando eu estou de serviço, mas na minha folga. Porque onde eu moro, meus vizinhos, os moradores da cidade, quando precisam e não conseguem muitas vezes falar com a polícia, eles conseguem meu telefone, me acham na rede social e eu procuro ajudar, independente de política, porque eu estou na polícia desde 2001 e eu comecei minha trajetória política em 2006. Então, há anos eu venho ajudando a comunidade e faço porque eu gosto, não é por política não, é porque eu sou um servidor público e o meu papel é ajudar a população. Então hoje eu estou pedindo o seu voto e a sua confiança, porque eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais, mas para isso eu preciso de você. Então eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que eu estou com muita vontade de trabalhar. Qual é o número de campanha? 51190, Sargento Leandro. Nós, da TV Bus, agradecemos a sua entrevista e desejamos boa sorte na campanha. Fosse honra. Acabamos de conversar com o candidato a deputado estadual, Sargento Leandro. O De Olho na Urna fica por aqui, mas fiquem ligados em nossa programação. Logo, voltaremos com mais entrevistas. Se você é um candidato eleitoral, entre em contato conosco e agende a sua entrevista. 22 999 65 32 58. TV Bus do Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias.